Queridos, a paz do Senhor, uma vez mais estamos aqui para, em nome de Jesus, estarmos comentando as lições bíblicas da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2024. Chegamos à lição de número 5, do dia 3 de novembro do ano de 2024. Hoje é o dia 31 de outubro de 2024, dia em que é comemorado o aniversário da Reforma Protestante, né? Fica esse registro aqui, é um dia muito especial, quando todos nós sabemos o que foi feito, e hoje estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Lição de número 5 fala sobre a maior promessa, a maior bênção, a maior dádiva que o Senhor poderia conceder à humanidade, a promessa da salvação eterna. É verdade que Deus pode todas as coisas, mas naquilo que concerne ao ser humano, a maior bênção que ele poderia conceder ao ser humano é a salvação, o livramento da condenação eterna, o livramento do dano da segunda morte. E a lição de número 5, como dissemos, tem por título a promessa de salvação. Texto áudio diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24. A verdade prática da nossa lição diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe está inserida no Evangelho de João, em o capítulo de número 3, versículos de 14 ao 21. Passemos a ler. Diz assim o texto: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não sem motivo, o Senhor Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. É nele que nós encontramos forças através da ação do Espírito Santo para produzirmos os frutos pertinentes que indicam que estamos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Lembrando os irmãos que, conforme semana passada, nós vamos estar apenas lendo aqui no comentário da nossa lição os textos que falam, a parte que fala, só a gente vai comentar para termos um tempinho mais hábil para fazermos a nossa lição. E aqui na nossa introdução, lá no finalzinho eu destaquei aqui, é exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Entremos no comentário, no tópico primeiro,
a promessa de salvação. Outro assim, antes falamos sobre isso. Apesar de parecer que a promessa de salvação é uma promessa condicional, não é. Na verdade, ela é incondicional. Incondicionada, melhor dizendo, porque já foi consumada. Quando Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, bradou, está consumado, está feito e pronto. Nota que depende, mais para frente nós vamos falar sobre a Ordo Salutis. O primeiro passo da Ordo Salutis é a conversão. Depende da aceitação da pessoa, mas só que ela já foi consumada. Cristo, mais de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, ele bradou, está consumado, está consumado. Então ela é incondicional, tá? Se a pessoa não quiser, aí é outra história, como acabamos de ler ali. Quem está nas trevas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Nós vivemos tempos que já ouvimos pessoa falar: eu prefiro viver no pecado, porque é mais prazeroso. Enfim, mas vamos lá. A promessa da salvação. Está aqui no primeiro subtópico. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Então, aquilo foi um ato simbólico. O povo, para variar, fez aquilo que desagradava a Deus. E aí, o que Deus permite? Estavam no deserto, um ambiente repleto de animais peçonhentos que sobrevivem naquele ambiente extremo pelo qual eles estavam passando. E aí começou, Moisés intercede a Deus e Deus orienta ele para que levantasse uma serpente de metal, serpente de bronze. Levantou, estava lá, olhou, levou a picada do animal peçonhento, olhou para o animal peçonhento, foi picado pelo animal peçonhento, olhava para aquela serpente de metal, automaticamente aquela pessoa não morria, aquela pessoa era sarada, era curada daquela maldição. No mesmo sentido, por isso que o pastor Linaldo colocou, simbólica, ato simbólico, apontando para Cristo, lembrando que tudo que ocorreu no Antigo Testamento apontava para Cristo. Nós temos falado rotineiramente a respeito disso. Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. Estudamos sobre isso semana passada, então apontava para Cristo. Aí, tanto é que Jesus falou, assim como a serpente foi levantada no deserto, e também foi profetizado, me fugiu a referência, está lá em Isaías, quando diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então tudo aquilo apontava para Cristo, quando Cristo Jesus seria levantado na cruz do Calvário, verteria o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a uma tão grande salvação. Então, a maldição da condenação eterna, da morte eterna, a condenação ao inferno, foi completa e totalmente abolida. Basta para isso reconhecermos, mais para frente nós vamos ver, reconhecemos a Cristo Jesus primeiramente como Senhor e tê-lo como Salvador da nossa vida. Subtópico 2, a obra da salvação. Aqui na metade do segundo subtópico, coloquei aqui, destaquei aqui, ao lado da nossa palavra-chave, que é salvação, que é soteria, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso aqui. No sentido geral, tópico 1, subtópico 2. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, de onde vem a doutrina da salvação, soteriologia, que traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, mas também de saúde, de onde vem a Ordo Salutis, que é a ordem de salvação. Livramento da prisão, livramento do dilúvio ainda. Coisas
é livramento completo e total. O que espera, o que aguarda aqueles que não estão em Cristo, aqueles que partiram sem Cristo, é justamente isso aqui. A pessoa não quer reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e não está... e quer viver sem Deus, aí, meu filho, então... está presa, está condenada. Vai vir um grandíssimo dilúvio que vai levar, sair arrastando tudo. Então, é nesse contexto aqui que está a palavra, que vem a palavra salvação, do grego sotéria, que traz o sentido de livramento do perigo, de ameaça, mas também saúde, livramento da prisão e livramento do dilúvio, tá? Isso aqui, como dissemos no início, logo no começo do vídeo, a promessa, a maior promessa que Deus poderia fazer para o ser humano, a salvação da condenação. Já ouvi alguém dizer há muito tempo atrás que só entraria para a igreja o dia que visse um milagre. Eu respondi para ele que a maior... me lembro se respondi para ele, eu pensei depois, mas fato é que o rapaz, eu pensei comigo assim, a maior bênção que a pessoa pode obter não é ver um milagre acontecer, não. É experimentar o milagre da transformação. Nós vamos aprender daqui a pouco, mais para frente, sobre o que acontece com aquele que recebe a Cristo Jesus, tá? Subtópico 3. O Salvador. Eu destaquei aqui logo no começo do referido subtópico. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus, como aquele que pagou o preço do pecado. Quando Adão pecou, criou-se uma dívida. Escreveu-se uma cédula, a cédula que Paulo fala lá em uma de suas cartas, a cédula que era contra nós, rasgou-a, cravando-a na cruz. Uma dívida foi criada. Era necessário que um preço fosse pago para que essa dívida fosse eliminada. Então, aquele que... porque quando o homem pecou contra Deus. O homem pecou contra Deus. Então, criou-se uma dívida. Criou-se uma dívida e Cristo é aquele que pagou o preço. Aí, daqui a pouco, nós vamos falar sobre justificação, que é justamente nesse contexto aqui. Jesus é o nosso Salvador, dando sequência, destacado aqui. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador, tá? Então, resumindo o tópico primeiro, a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho, tá? Tópico segundo. O segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. Essa é a Ordo Salutis. Pastor Linaldo Renovato, melhor dizendo, listou 3 aqui. No final nós vamos falar quais são os 5 aspectos da promessa de salvação na ordem, tá? Primeira natureza da promessa de salvação, a justificação. Destaquei aqui, ó. Quem é alcançado, a primeira é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Daí o ser justificados. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Isso é a justificação, termo jurídico, só que é um pouco diferente. Aqui, hoje no contexto
judiciário, vários termos são citados para defender alguém que cometeu um crime. Já no contexto cristão, bíblico, a nossa culpa ela é paga por outro. É diferente. Nós não tínhamos condições de pagar. É como aquela parábola do credor incompassível. O cara não tinha condições de pagar. O grande rei foi lá, perdoou a dívida dele. Só que aí, posteriormente, ele não quis ser misericordioso, esquecendo daquele princípio: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. E aí, como ele não quis ser misericordioso, esquecendo daquilo que Cristo falou, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entendeu? Aqui é diferente, porque Cristo pagou o preço por nós. Nós não tínhamos condições de pagar esse preço. Mas não tinha mesmo, nem que quiséssemos. Porque teria que ser alguém sem pecado. Nota que no Antigo Testamento o cordeiro que era imolado, que era sacrificado, tinha que ser sem mácula. E a humanidade estava completa e totalmente imaculada. Então não teria nem que quiséssemos pagar o preço. Não tinha, era necessário alguém santo, separado, santificado. Alguém santo, melhor dizendo, se tratando do Filho de Deus. Então, ele veio e pagou esse preço por nós. Continuamos, somos pecadores, somos fracos, somos falhos, só que o preço já foi pago. Tá? Isso é justificação. Tá? Ele é declarado justo. Tá? Segundo passo da salvação é a regeneração. Tá nessa lista aqui que o pastor colocou aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre a ordem da salvação. Definir, até porque não temos tempo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito Santo. Costumo sempre falarmos, aquilo que o pastor Donald Stamps, comentarista da editor-chefe da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele fala que tudo que Cristo fez foi como um cheio do Espírito Santo. E a obra ela é realmente realizada no nosso interior através do Santo Espírito de Deus, o Paracleto, o outro da mesma espécie, o outro que faz a mesma, da continuidade, faz a mesma obra que Cristo fez, que tem a mesma capacitação para realizar. Então, é pelo poder do Espírito Santo que a pessoa ela é regenerada. Vou ler de novo, ó. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito. Tá? Terceiro subtópico do segundo tópico. Santificação. Destaquei aqui, ó. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. A santificação posicional. A palavra afirma que sem santificação ninguém verá a Deus. Ele não tinha outra oportunidade. Então ali ocorreu uma santificação posicional, foi salvo. E aí, em segundo lugar, ó, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Em primeiro lugar, santificação posicional. Imediatamente. Aconteceu, está salvo. Diferentemente para nós hoje, recebemos a Cristo, temos que andar em santificação. Não podemos nos esquecer daquele texto clássico. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, perfeitamente santo. Nós temos obrigatoriamente que levarmos e vivermos uma vida de santidade na presença de Deus. Aí destaquei aqui também no final, ó. Esse processo ocorrerá até
ao advento da nossa glorificação final por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Então, pastor Elinaldo colocou aqui 3 dos 5 passos da Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Ele colocou justificação, regeneração e santificação, e eu escrevi aqui para auxiliar, né? Qual é a Ordo Salutis? Primeiro, conversão, justificação, regeneração, santificação e quinto e último passo da ordem da salvação, glorificação final. Então, por esse motivo é a maior bênção que Deus poderia conceder ao ser humano. A pessoa se converte, se arrepende e se converte a Cristo Jesus, reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Ela é justificada, declarado justo. Ela é regenerada, o novo nascimento. Posteriormente, ela é santificada, se santifica no decorrer de toda a sua vida. E por último, recebe a glorificação final, que é a transformação, aquilo que está lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 51 em diante. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Entendeu? É isso que vai acontecer, a glorificação final. Receberemos um corpo, um novo corpo espiritual. Por isso que é a maior dádiva que Deus poderia conceder ao ser humano, para nós, a salvação, o livramento da condenação eterna. Vários aspectos são trabalhados no nosso interior. Terceiro e último tópico da nossa lição, já faltam menos de 8 minutos para nós encerrarmos. Promessa e perseverança. Esse detalhe. Temos que perseverar nisso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Não existe predestinação fatalista. A base da promessa da salvação é Cristo. Aí o que Deus fez conosco? Deus, está aqui, ó. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que eu sou enjoado com esse negócio. Quem quer receber Jesus como Salvador? Não. É receber Jesus como Senhor e tê-lo como Salvador da sua alma. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Simples, não tem pra onde fugir disso. Não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Se santifica não para ver. A gente está aqui também no finalzinho do subtópico. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 7. Por isso que eu disse. Quando Cristo bradou, está consumado. Está consumado. Já foi consumado. Então é uma promessa incondicional. Só que está atrelada, como está a Ordo Salutis aqui bem claro. Conversão. A pessoa tem que decidir por se arrepender, tá? E receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E também só isso não é suficiente, porque tem um grande risco aqui que o pastor Elinaldo colocou aqui, destacou aqui também na nossa lição. A apostasia individual. Vivemos o tempo da apostasia, vivemos. Mas existe a apostasia individual. Esse que é o perigo. Lá no finalzinho do tópico, do subtópico, está aqui, ó. A isso denominamos a apostasia, do grego apostásia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue.
Quem não conhece um ex-crente que estava uma bênção na presença do Senhor e que apostatou? Isso, apostasia, tem que ter cuidado, muito cuidado com a apostasia. Não podemos abrir mão de uma vida de santidade, uma vida de santificação, não podemos. Temos que levar uma vida de santificação na presença do Senhor. Independente do que acontecer, temos que ter em mente aquilo que está lá em 1 aos Coríntios, quando Paulo fala: fiel a Deus que vos não deixará ser tentados, ser provados, além daquilo que podemos suportar, independente do que possa acontecer. Temos que ter em mente que se Deus está permitindo nós passarmos por essa dificuldade, por essa tribulação, mano, porque temos condições de passar e vencer pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, não podemos nunca retroceder. Não podemos. Porque depois do retrocesso, mano, o próximo passo é a apostasia. Porque tem um monte de crente que a gente para e pensa: meu Senhor, tem de misericórdia, como é possível? Como é possível? Porque o diabo é sujo, o diabo não brinca e tem um monte de crente. É o que eu sempre falo: o diabo não brinca de ser diabo. Aí vem um monte de crente brincando de ser crente, meu filho. O diabo vai com tudo em cima daquela pessoa. Quando vê, meu filho, a pessoa tá lá apostatado da fé. Tá? Então, apostasia, do grego apostásia, abandono premeditado e deliberado da fé. Terceiro e último subtópico: a promessa e a segurança da salvação. Vou ler esse tópico todo, temos 3 minutos, subtópico todo. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo. Isso é estar com Cristo, irmãos. Olha o que ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Aí não vai estar em Cristo, vai estar com Cristo. A morte física é apenas uma passagem. O dano da segunda morte, esse sim que é complicado, tá? Aí eu destaquei aqui no finalzinho, ó: assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então, irmãos, é isso que Cristo comprou na cruz para nós: a salvação, o livramento da condenação eterna. Conclusão: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta, ó, diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Que Deus possa abençoar os irmãos, que tenhamos uma excelente aula domingo que vem, em nome de Jesus. Compartilhe, irmão, esse vídeo nos canais dos irmãos. Ah, se alguém puder colocar lá no grupo da igreja, para que possamos continuar trabalhando em prol da Escola Bíblica Dominical e que mais e mais pessoas, irmãos, possam se aproximar, aprender a palavra de Deus, porque não somos teólogos, não, muito pelo contrário. Apenas essa Horra do Salutis aprendi essa semana e já compartilhei com os irmãos. Divulgue, irmão, lá no grupo da igreja, venha para a Escola Dominical para aprendermos a palavra de Deus. Tá, irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos e que tenham uma excelente aula em nome de Jesus.